Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. O nosso convidado de hoje é muito especial porque ele entende muito do que os advogados mais precisam, que é a comunicação. Eu vou deixar a Gabi apresentar para vocês. Hoje as artistas aqui estão sufocadas. Muito sufocadas. Porque a gente trouxe uma pessoa, assim, que vocês vão ver o vozeirão que ele tem, a oratória que ele tem. Então, assim, a gente tá se sentindo um pouco sufocada. Só um pouquinho. Só um tiquinho. Com vocês, Sidney Botelho. Uhul! Muito bem-vindo! obrigado, meninas. Vou chamar vocês assim, porque vocês são duas moças que estão em amplo desenvolvimento. Oh, muito E é obrigada. isso. E não precisam ficar preocupadas, não. A comunicação, ela é um bate-papo, é uma forma de você levar e interagir com as pessoas pela essência que vocês possuem. Então, se vocês estão à frente desse microfone, interagindo com as pessoas que estão acompanhando vocês no streaming ou em qualquer plataforma, sintam-se à vontade. O importante é vocês levarem o que vocês sabem. Isso é se comunicar. Básico. Já começamos com aula, hein? Fiquem aí que tem muita aula nesse episódio. Sidney, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente agradeço. sabe que você é um homem de negócios e aí tem os seus compromissos. Agenda lotada. E é muito bom ter você aqui com a gente para falar, para conversar um pouquinho sobre esse assunto super importante que é a comunicação e é a oratória. Primeiro, a gente gostaria de saber um pouco mais do Sidney. Quem é você? O que você faz? Onde vive? Mentira, não vamos dar o endereço dele aqui, não. Fique à vontade. Olha, falar de mim é tão fácil, cara. 48 anos, 33 anos na área de TI e Telecom, passagens em grandes multinacionais, executivo da área. Só na Telefônica, 22 anos. Aí eu tenho uma empresa de tecnologia, são 27 anos vivendo rádio, a TV. Ancorei telejornal, já narrei futebol nesses últimos 25 anos em 14 países, mais de 2.000 jogos transmitidos, Olimpíadas, PAN, também apresentador de eventos como mestre de cerimônias, mais de 8.000 eventos apresentados e também mais de 2.000 palestras realizadas. E com o tempo de eventos, eu comecei também a produzir eventos, então são aí mais de 2.000 eventos produzidos. Entendendo que eu tinha a parte lógica, a parte de palco e também a parte da comunicação, eu comecei a palestrar. Com palestras eu me tornei um coach, master coach, todo mundo é coach hoje, né? Então também quis ser trainer, master trainer e, finalmente, hipnólogo e neurocientista, porque eu precisava trabalhar o comportamento das pessoas. E, finalmente, eu consegui fazer um funil e criei uma escola de oratória, a Voice Training, escola de oratória e formação para palestrantes. Ou seja, eu consegui trabalhar todos os pilares nesses meus 48 anos, mais de 33 trabalhando efetivamente para a sociedade em qualquer uma das áreas, e com isso eu penso que a comunicação foi a base de tudo para que eu estivesse aqui conversando com vocês e também levando o conhecimento para todas as pessoas. Legal. As pessoas costumam falar aqui, né, que escolheu a área e tudo mais. Eu falo que a minha área me escolheu. Eu queria saber de você. Foi você que escolheu sua área ou essa área te escolheu e te abraçou e vocês seguem juntos até então? Cara, eu não posso falar de área, né? Porque eu tenho 4 segmentos distintos. Mas eu posso dizer que eu sou aquele menino que a mãe passou a mão na cabeça e falou: você vai ser engenheiro eletrônico. Eu cheguei até a metade, porque eu sou técnico eletrônico, eu tenho CREA e depois eu fui para sistemas. Só que eu sou um cara apaixonado pelo rádio. E eu fui descobrir, até mesmo já colocando algum temperinho, que até os meus 19 anos eu não conseguia terminar um texto. E eu era um apaixonado pelo rádio. Quando eu fiz um pré-curso para fazer o curso de locução radiofônica, que eu percebi o quanto que eu era ruim em leitura. E foi justamente nesse período, aos 19 anos, que eu comecei a comunicação. Só que até então, o sonho era trabalhar numa grande emissora de rádio, TV, tararana, e ao mesmo tempo eu me dediquei à parte da tecnologia. Aí surgiram o rádio, os eventos e assim foi. Se você me pergunta qual é a profissão que você mais ama, é aonde eu estou naquele momento. Eu posso estar debaixo de um trilho do metrô, como eu já fiz obras no metrô, passando fibra ótica, eu vou estar feliz, me comunicando e levando meu conhecimento para aquela área específica. Da mesma forma que eu posso estar celebrando um casamento, formando uma família.
ou simplesmente estando no chão, rolando, brincando como meu neto, como avô. Então, esse sou eu. Eu vivo aquele instante da melhor forma possível. Muito Que bom. legal. É, ouvir a sua voz, percebe o quanto que você gosta de falar e tem tudo a ver com narração, com rádio e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente como é que foi chegar até a rádio, como que foi essa experiência pra você. Cara, todo mundo pensa que o rádio é fácil chegar. E hoje você olha quantas pessoas estão falando assim, sem qualificação no rádio. E eu falo para nós, até mesmo agora com a parte do streaming, os podcasts e tal, eu acredito que todos têm que ouvir rádio. Mas não rádio FM, só a música, porque isso daí você escuta no Spotify, a música. Você tem que ouvir rádios jornalísticas. Uhum. E da mesma forma da rádio jornalística, você também tem que assistir os telejornais, porque você tem uma variação de comunicação. Aí que está o segredo. Então, o rádio, para mim, foi a base. E eu comecei no rádio lá atrás, em 1997, na rádio do bairro, que eu sou da freguesia do Ossa. Quem quiser, vai lá visitar o meu bairro, que é fantástico. E ali, embaixo da igreja, tinha a rádio da igreja. Então, eu comecei com um programa, eu falo, em 3 meses eu mudei 4 vezes o gênero do meu programa, porque não tinha audiência. Eu percebi que a rádio não tinha audiência, não era o meu programa que não tinha audiência. E até que eu recebi o convite para atender telefone numa rádio grande. Só que o rapaz falou, você fica à vontade de fazer matéria. Só que eu sou um cara proativo. No programa seguinte, todas as matérias que foram ao ar, eu que fiz durante a semana. Ou seja, eu já estava apresentando o programa em menos de uma semana e meia. E eu fui contratado para o quê? Atender o telefone. Moral da história, eu vi que o rádio já tinha essa magia e o rádio constrói o quê? Uma mentalidade para você se comunicar com quem você não vê. Sim. Esse é o segredo do rádio. E aí vem, com todos mais de 2 décadas e meia nesse meio de comunicação, quando vem a TV, fica fácil você interagir com a câmera como eu estou fazendo nesse momento. Você consegue olhar para alguém que você não conhece e interagir com os olhares. E é isso que nós ganhamos ao longo do tempo com a evolução da tecnologia e também dos meios de comunicação. Esse é um ponto importante que você falou, de se comunicar com uma pessoa que você não vê. Porque quando a gente está se comunicando, a gente sabe adequar a nossa fala, que a gente sabe se a pessoa está pegando o que a gente está falando ou não. A gente vai tentando ter mais clareza na comunicação. Agora, realmente, na rádio deve ser um desafio muito grande. E aí, você entrou na rádio, você foi melhorando durante o tempo. Conta um pouquinho pra gente. Por quê? Os nossos espectadores são jovens advogados, né? E a gente sempre gosta de trazer aqui a trajetória da pessoa para eles entenderem que ninguém começou perfeito. A gente vai moldando durante o tempo e melhorando. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Eu gosto de rádio AM. O AM é um comunicador. Aliás, eu participei de um programa humorístico na Metropolitana, por 4, acho que fiquei 1 ano e pouco lá com eles, acordando as pessoas fazendo piadas. Eu percebi que não era o meu forte, eu gosto de me comunicar, eu tenho uma forma de interagir com as pessoas em qualquer segmento. E a minha regra é sempre falar para uma senhora de 82 anos, ali, bem velhinha, fazendo o café da manhã, às 6h30 da manhã, para o neto que está indo para a escola. Então, e é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento teórico, podemos dizer que é analfabeta, e ela vai entender tudo que eu falo. Então, é aí que está o segredo da comunicação. Porém, como eu falei, até os meus 19 anos eu não sabia falar. E eu já vivia ali, eu já era coordenador de uma empresa de telecom forte no segmento de TV a cabo aqui em São Paulo. E, ao mesmo tempo, o meu dialeto era técnico. Porém, quando eu entrei no rádio, eu comecei a diversificar a minha comunicação. Foi até que nessa rádio onde eu comecei a atender o telefone, eu acho que eu nunca contei isso em nenhum lugar. Legal, O Que telefone. legal, a gente gosta de A exclusividade. pessoa me demitiu porque eu comia os S's. Olha. Só que eu sei que depois que eu fiz o curso de locução radiofônica, a minha mentalidade, a minha forma de estruturar uma palavra, uma mensagem, ela é técnica, porque eu articulo todos os músculos do rosto. Eu penso antes de formular uma frase e eu achei estranho essa minha demissão, beleza. Vi um anúncio da
Sônia Abrão num jornal que a Rádio Educadora de Limeira estava fazendo uma parceria com o jornal local. Iria contratar profissionais. Eu liguei e falei que era radialista. Obviamente, a palavra radialista pesou. Falei e fui contratado. Antes de entrar no ar, aí entrou o esporte na minha vida. E jornalista esportivo, ele tem que criar, ele tem que ser criativo, ele tem que pegar um instante para levar a informação para alguém. E esse lado instantâneo da informação faz com que você tenha criatividade. Antes de entrar no ar, que eu tinha 20 dias para ser aprovado, eu tinha um fone de ouvido ouvindo a Jovem Pan, no outro eu tinha a Rádio Globo. Nossa. Para ouvir os repórteres que estavam dentro dos centros de treinamentos, eu estava na frente dos centros de treinamentos e eu tinha que entrar ao vivo, ou seja, eu tinha 5 minutos para ouvir e 5 para escrever, para falar 3. Nossa, que pressão. Era uma pressão. E ainda no orelhão, que lá em 2000 nós não tínhamos os celulares assim à torta direita. Então eu entrava, só que até então eu estava gravando até o meu 19º dia. No 20º o cara não gravou, não permitiu eu gravar, eu entrei ao vivo. Só que no meu texto já estava, boa noite, chegando aqui com as informações de São Paulo, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, São Paulo treinou. Só que na hora que eu dei o boa noite, o apresentador, boa noite Sidney, tudo bem com você? Tudo bem, seguindo aqui, boa noite, falando do São Paulo. Não, quero saber como está a temperatura em São Paulo. Deus. Temperatura está boa. E o São Paulo treinou agora há pouquinho, eu estava continuando o meu texto. Não, mas qual é a temperatura? Olha, eu não entendo de meteorologia, mas deve ter uns 22 graus. Mas seguindo aqui o treino do São Paulo, ele me interrompia. Só que eu conseguia sair para que eu não tropeçasse. Então, foi um desafio. Fui aprovado, depois estou em Limeira há mais de 22 anos. O que é o rádio? Me transformou. Então, os desafios de você entrar ao vivo, muitas vezes com o sinal picotando, você ter a dificuldade, às vezes, de não ouvir o outro lado e tentar imaginar com o interlocutor, o apresentador mandou uma mensagem para você, aí você tenta decifrá-la para você responder. Assim que foi a minha evolução. Só que o que eu desenvolvi com o rádio e deixo aqui para todos é ouvir as pessoas. O mal do orador é que ele não ouve o público dele. Sim. E mesmo o público em silêncio, você consegue ouvir o público. Entendeu? Esse é o segredo da comunicação. E pensando assim, claro que eu levei para o meu lado, né, de advogada, já pensando nesse nervosismo de pensar como ouvir a pessoa, mesmo ela sem falar nada. Por que eu pensei nisso? Eu, como advogada, já tive que despachar várias vezes com juiz. E juiz é uma coisa difícil de decifrar. Porque você tá lá despachando, conversando, e ele tá assim. Uhum. Sem expressão. Uhum. Ou às vezes nem faz, ele fica só olhando pra você. Tá pensando no bolo de cenoura lá que a mãe dele, que a avó dele fez. Então é um momento muito difícil de conseguir se comunicar, né? Até pela questão do Nervosismo. Até pela questão do nervosismo. Aí, palminhas. Coloca a palminha aí, galera. Que coisa boa. Até pela questão da pessoa ficar muito nervosa, né? Então, ela não conseguir dialogar de forma correta, às vezes, por ser um jovem advogado. A Babi já trouxe até um caso dela, quando ela foi conversar pela primeira vez, né? Com um desembargador. E aí, eu fico pensando, como conseguir controlar essa ansiedade, se fosse para dar uma dica para o jovem advogado que vai conversar com um juiz pela primeira vez, um desembargador, o que você daria como dica para sair? Porque tem improviso, a gente tem que saber improvisar, né? Como que seria para ele pensar assim, primeira coisa, não ir com nervosismo, não ir com ansiedade, saber se comportar, porque a comunicação não vem só da fala, né? Ela vem da questão da postura, de como você movimenta as mãos, os braços, enfim. Qual que seria uma dica para você dar para esse jovem advogado? O primeiro contato pode ser impactante. Uhum. Ou seja, qual que é o segredo de tudo isso? Você estudar a pessoa antes. Cara, se você encontrar hoje o Rodrigo Faro, dependendo, se você acompanha o programa do Rodrigo Faro há muitos anos, ele parece seu amigo. Parece que você tem uma intimidade. Intimidade. Ou seja, esse mesmo juiz, ele já deve ter participado de convenções, deve estar nas redes sociais, deve escrever artigos.
Até mesmo a Ao- jurisprudência, né? Até mesmo, mas vamos deixar de lado o lado mais técnico, mas vamos trazer para o lado pessoal do juiz. O quanto que você pesquisou dessa pessoa? Nem Aí, ao sempre mesmo tem, tempo, não, a maioria tem. Ou o cara tá no Twitter, se você pegar os ministros do STF, todos estão lá. Você já sabe como eles falam, como eles escrevem, a postura. Obviamente, você já vai colher alguns detalhes, alguns gatilhos, para que quando você chegue, mesmo ele sendo uma pessoa superior talvez em nível hierárquico, você não pode ficar preocupado com essa hierarquia. Você tem que se preparar para que o seu conhecimento seja o qualificado para que você fique no mesmo nível que ele. Que aí vai te dar o quê? A segurança de você levar a informação e conquistar aquela pessoa. E outra, da mesma forma que você está convicto que você sabe aquilo, qual que é o segredo, quando você estiver perante aquela pessoa, você olhar firmemente também nos olhos daquela pessoa. Aí é o poder de persuasão. O que acontece é que muitas pessoas, quando vê uma pessoa com maior autoridade, se sente mais inferior. Sim. Ou seja, há uma submissão. Então, não há o quê? Um desafio para aquela pessoa que você tem que interagir. Eu mesmo, né, nesses anos de jornalismo e de rádio, eu entrevistei todos os últimos presidentes de Fernando Henrique até agora. Em nenhum momento eu tive o tremor das mãos. E simplesmente eu cheguei e utilizei a mesma qualidade que eu tenho, a simplicidade. E em todos riram comigo. Que até no ponto, pô, você está fazendo o cara rir, continua. Só que em nenhum momento eu fiz nenhum comentário que, o quê? Manchasse a imagem da pessoa. Eu fiz o cara se sentir humano e todo juiz é um ser humano. Foi. Ou seja, todo juiz, todo desembargador, todo procurador, promotor fazem cocô. É isso Isso é mesmo. verdade. Então, se você for com essa ideia que ele faz cocô, com certeza Agora todo mundo vai despachar com a cabeça. O juiz também faz cocô. pronto. Tudo bem que depende da assinatura que ele faz, pode ser aquele cocô bem Mas é isso, gente. Fazer com que você se sinta tranquilo. Ou chegou, o cara tá fazendo careta, pensa nos Minions. Pronto. Ah, que Minion legal isso aí. É Ó, o Stuart, que legal. Quando eu fui despachar a primeira vez, que eu tava super nervosa e tudo mais, eu nunca tinha tido contato, eu usei intuitivamente, na verdade, não era técnica, não sabia que né, era uma forma de criar uma conexão, que foi falar a verdade. Então, assim, olha, tudo bem, é meu primeiro, parabéns, sorte ou azar é meu primeiro despacho, enfim, tentei trazer ele pro meu lado, né, minha primeira vez. E aí foi super tranquilo, porque ele falou, eu também tive minha primeira Empatia. vez, fique tranquila, se errar eu vou te corrigir. E aí eu consegui fazer o despacho de uma forma muito tranquila, exatamente isso. Porque ele me deixou confortável, porque eu trouxe para mim a conexão, né? E eu queria entender com você como que a pessoa pode fazer para trazer essa conexão sem, porque assim, esse primeiro despacho que eu fiz, eu não tive tempo nem de pesquisar nada do juiz, foi tipo meia hora. Eu tinha tempo só de ler o que era para falar e conversar com ele. Que tipo de técnica você traz para essas pessoas que não conseguem ter a possibilidade de pesquisar sobre a pessoa antes para criar uma conexão sem ser invasivo? Porque a gente nunca sabe se a pessoa. Eu poderia ter tido um azar gigantesco dele ter me tratado super mal, mas tive sorte. O que você indicaria nesses casos? É aquele bom dia para quem? Sabe? Então vai muito da educação. Por isso que você tem que sentir o clima do ambiente. Obviamente, muitas pessoas querem, eu vou ser um cara mais debochado, mais solto. Não, você tem que eu estou deixando bem claro, você tem que respeitar a hierarquia e você demonstrar o respeito para aquela pessoa. Quando você gera um respeito, o lado protocolar sendo seguido, com certeza, nas palavras que você vai utilizar, já vai suavizar a comunicação e gera aquele rapport.
Uhum. Porque se você chegar com o olho apagado ali, não demonstrando tanto brilho, tanta vontade, prazer de estar na frente daquela pessoa, que com certeza aquela pessoa recebe inúmeras pessoas no dia a dia, gera uma insatisfação. E dependendo do caso, é algo que ele tem que se manter seguro ou mais rigoroso, porque pode deturpar a informação da resposta que ele venha passar para Uhum. você. Ou seja, tudo isso é personagem. Então, dependendo do caso, o juiz também faz um personagem. Na maioria das vezes, né? Eles É, fazem. e da mesma forma que o advogado tem que estudar o juiz tem que estudar o advogado, porque ele pode pegar alguém que já é daquele escritório totalmente reconhecido, o cara já vai chegar botando banca aqui para mim. Então, eu já vou pegar mais pesado com ele. Veja, então, esse histórico existe no dia a dia. Porém, eu falo a simplicidade e você ser você naquele momento e o seu conhecimento se destacar em relação a cada ação que você está oferecendo vai ser o seu diferencial. Dica de ouro. Aí define sobre você, sobre a sua credibilidade, gera confiança. Só que as pessoas não conseguem fazer isso. E um detalhe, muitas vezes as pessoas quando chegam perto de autoridades desse porte, o que acontece? Quer trazer um vocabulário, muitas vezes, que não é do dia a dia dela e com isso ela se perde na criação das palavras. Sim. Aí fica mais ansiosa ainda. Em falar bonito. Isso. Não, seja você. Eu estive recentemente, foi muito interessante. Cara, como eu lido com muitos políticos, autoridades, aí eu estava numa universidade esses dias, a Uninove, eu estava com o reitor, Storópolo, e também estava com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. E praticamente eu já tinha passado todo o processo do cerimonial e já era para começar o cerimonial. E perfeito, e todos estavam ali num momento de descontração, todos rindo. Eu realmente cheguei, desculpa eu interromper, mas nesse momento, vice-presidente, reitor, temos que iniciar a nossa cerimônia. E é essa alegria que vocês devem levar para o palco lá na mesa solene. O vice-presidente, que já me conhecia de quando ele era governador, ele falou, sempre simpático esse cara. Sempre simpático. Mas está faltando uma coisa. Aí ele, o que, vice-presidente? Ele, você não vai tirar a fotografia hoje? Ou seja, nas últimas 2 ocasiões eu sempre tirei uma foto com ele. Uhum. E ele me cobrou essa foto, mas eu estava ainda em processo de trabalho e sempre tirei no final. Então veja, simplicidade, respeito indiferente do cargo que ele exerce. E ao mesmo tempo mantendo o respeito dele por mim e eu por ele. E o melhor, ele fez o discurso e esqueceu o RG dele na minha tribuna. Então, eu já peguei o RG do vice-presidente da República. Eu interrompi a minha apresentação, quebrei o gelo daquela cerimônia. Eu tenho que quebrar o protocolo porque eu tenho que levar o RG do vice-presidente até ele. Chique. Aí todo mundo começou a rir, fui e voltei. Então, depende como você tem o domínio do público, você consegue em algo sério você ganhar um espaço para fazer uma ação para demonstrar o quê? Empatia e volta a falar, a simplicidade de todos que estão ali presentes naquele auditório. Uau. E é importante falar, porque tem gente que fala, tem o dom da fala, tem o dom da comunicação. Eu não acredito. Eu acredito que tudo se treina, tudo consegue, com treino, com pessoas profissionais que conseguem te levar para esse patamar de você ter uma boa oratória, uma boa comunicação. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais da sua escola, porque é exatamente para isso, né? Para as pessoas entenderem que realmente não é um dom da comunicação. Porque tem gente que fala, fulano fala muito bem, tem o dom da comunicação. E por que às vezes ele passou por tanta coisa, aprendeu tanta coisa, foi no treino mesmo, na prática. Conta um pouquinho da sua escola pra gente. Só vou trazer um detalhe. Você acha correto, você foi convidada para palestrar em um evento. Legal, você tem 30 minutos. Aí, sem querer, você entrega, sim, 35 minutos. Está correto ou não? Se você tinha 30, você tinha que entregar em 30. Eu acho muito deselegante quando um palestrante fala, não, só mais 5 minutinhos. Cara, não tem 5 minutinhos. Se você não soube planejar
o seu conteúdo para transmitir, se todos os palestrantes do dia pedirem 5 minutos, se nós tivermos 12, já são 60 minutos a mais. A conta Ou não seja, fecha. 1 hora a mais, você prejudica buffet, você prejudica a logística de transporte, o lado aéreo, então gera totalmente um desconforto, porque a pessoa quer levar todas as informações. Por que eu coloquei essa técnica aqui nesse momento? Porque é justamente essa pessoa que vai justamente ali demonstrar para você que quando você perguntar, pô, você não quer fazer um treinamento de oratória para se tornar um palestrante? Não, eu já falo bem, eu já palestro de forma internacional, mas errado. Uhum. Uma pessoa que não sabe nem segurar o microfone, segura o microfone no umbigo. Os técnicos que estão aqui acompanhando, por várias vezes, é o Bruno, né, que veio aqui, Sim. ele pediu para encostar a boca no microfone. Da mesma forma que nós estamos aqui, temos que estar no palco. Uhum. Tem gente que segura No encostando umbigo, aqui, não né? tem, o umbigo não fala. E dependendo da cápsula que tem o microfone, ele não consegue, pela membrana, pegar a recepção da sua voz. Então, são pequenas técnicas como estas que eu vou avaliando as pessoas. Então, eu tenho vários formatos. Tem o curso gravado, quando você assiste na hora que você quiser, você vai destravar, você já vai conseguir formular frases. Obviamente, ali tem várias passagens que é interessante. Se eu der um livro para vocês, vocês vão falar, se eu perguntar, vocês sabem ler? A gente fala que sim. Mas se eu der, vocês vão tropeçar pelo menos numa página em 10, 15 palavras, porque vocês leem com os olhos. E o advogado ainda é pior. O advogado, ele lê 300 páginas em 15 minutos. Isso não existe. Leitura dinâmica. Não, Batendo no olho. duvido. Ele passou, não é a Supervic, você não é da idade de vocês, não é a Supervic que é um robô. Duvido. Porque eu li, uma amiga minha me mandou, Sidney, corrige minha petição aí, vê se tá certo, vê se tem algum português. Tinha 230 páginas. Eu tô lendo. E aí, Sidney? 15 minutos depois, eu tô lendo. 1 hora depois, ela, e aí, Sidney? Eu tô lendo. Mas, Sidney, que demora, eu já li 3 vezes. Eu falei, você não pediu para eu revisar? Eu estou lendo em voz alta, para saber se a fonética de quem vai ler está correta. Ou seja, quando você vai ler em voz alta, obviamente tem uma redução. Não que eu não saiba ler. Sim. Entendeu o segredo? Então, e com isso você vai criando vocabulário. Então, eu vou ensinando. No gravado, você consegue sair falando. Depois, o curso regular, onde tem várias pessoas, você vai tendo totalmente um desempenho e eu faço minis, obviamente, avaliações. Quando é na mentoria, aí a porrada é certa, né? Todo dia. A correção, a mentoria, a pessoa paga para apanhar, entendeu? Vai sair Vai falando sair que falando. Não, você mexeu muito a mão, você parece um boneco de posto, então, sabe? Serei Você uma balança dessas muito, pessoas. você fica mexendo na cadeira, olha aqui, ó, sabe? Então, sabe? Você tem... Se a pessoa que está recebendo essa informação, ela é visual, ela tá agoniada de você assim, ó. Quem tá me assistindo vai ficar agoniado se eu ficar Sim. dessa forma. E fora que eu tô prejudicando o Bruno, que eu fico oscilando a minha voz. É verdade. Então, e aí a mentoria são 7 pacotes, mas a pessoa sai maluca de lá. Ela sai treinando pessoas. Ela sente o Tony Robbins, entendeu? Maravilhoso. Mas sai. Então, são várias etapas. Vai muito de você. É que eu uso os pilares, né? Da comunicação. Primeiro, um raciocínio lógico que eu tenho. Eu sou um cara de tecnologia. Então, meu cérebro ele é totalmente uma programação, né, gente? É muito louco. Depois, a comunicação. E o palco. E aí eu desempenho isso e ensino essas pessoas terem essa visão. Só que eu faço as pessoas terem uma visão, o quê? Não somente dela como artista, mas como ela produz esse conhecimento para levar para o público, que não é somente ligar o microfone. Então, você chegar lá para fazer um curso para se formar palestrante, ó, a sua apresentação é daqui 5 minutos. Eu vou só sentar. Eu não vou ligar seu note, eu não vou ligar o microfone, eu não vou ligar nada, porque em um determinado momento do treinamento eu já te ensinei a fazer isso. E se você entrou no palco, começa, o relógio está contando. Gente. E se o telão não aparece a sua imagem, só um minutinho, tá contando o tempo. Uhum. Contar uma situação que teve, era o teste final, né, da formação de palestrante, no 10º encontro, e é 1 hora de apresentação.
Meu aluno começou, obviamente, a se apresentar, tocou o telefone, era minha esposa, né? Eu saí da sala e fiquei 20 minutos falando com a minha esposa. E lá, ele parou de falar. Eu volto, sento e ele continua, não fiz nada. Deu tempo de 1 hora, acabou. Não, Sidney, eu tenho mais 20 minutos, você ficou 20 minutos fora. Falei, não, amigo, eu sou público. Não sou seu instrutor aqui. Se a sua palestra tá chata, o público vai embora ou o público vai no banheiro, você ia parar de falar? Nossa, todo sentido. Concorda Com comigo? Sim. certeza. Então, eu não fui cruel com ele. Falei, você tá errado. Eu sou público. Foi uma aula. A sua Sabe? saída foi uma aula para É. ele. Ensinamento. Se eu fosse embora para minha casa e não voltasse aqui nesta sala, você ia ficar parado me esperando voltar? Continua, porque se um ator está em cena, não tem público, ele vai seguir até o final. É verdade. E aí, Você viu essa técnica? É para Eu massacrar. tenho uma dúvida. Pode que falar. tem tudo a ver com isso. Quando eu era mais nova, eu tinha uma frase que era a minha frase clichê da vida. Que era, eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem, eu sou responsável pelo que eu falo. E aí, com o tempo, a maturidade, enfim, eu fui aprendendo que, na verdade, eu sou totalmente culpada por aquilo que eu falo. Porque se a pessoa que tá do outro lado não está me compreendendo, eu tenho que adaptar a minha comunicação para que ela me compreenda. A minha dúvida é, eu começo a falar de palestras, eu acho o máximo, quem sabe um dia vocês me verão em palestrando por aí. E eu queria saber como que faz para você prender um público, por exemplo, eu assisto várias palestras, vou em vários eventos, a Gabi também, enfim. E eles conseguem prender um público, uma quantidade de pessoas surreal, e são pessoas diferentes. Então não tem aquela adaptação para o seu público único, são muitas pessoas. Como que faz para trazer essa atenção plena das pessoas? Porque as pessoas ficam, né? Primeiro que quando alguém já sai de casa para te assistir, já está te valorizando. Sim. Você já tem que respeitar esse público. Uhum. E o que eu vejo, principalmente hoje, as pessoas, eu tenho muitos treinadores e também palestrantes que são cuspidores de informações. Quando você tem um conteúdo que envolve as pessoas e você consegue realmente sentir a sua plateia através das reações dela, e mesmo ali se você tem uma palestra muito longa, que eu já fiz treinamento de 12 horas, Nossa. é super cansativo. E ao mesmo tempo você prender a atenção das pessoas, que a pessoa está esperando o que você vai fazer, porque pode ser algo transformador. Mas são os 10 primeiros minutos que você sente as pessoas. É onde você começa a identificar pessoas-chave dentro no auditório. Quando você tem muito tempo, daqui a pouco você está interagindo com todos, com o olhar lá do palco. E, obviamente, o que você está transmitindo é só o quê? O resultado final que ela espera, mas ela está esperando o quê? Uma visão externa sua, como se fosse uma opinião final para concretizar o que ela realmente assimilou. Nossa. Uau. Não, É maluco isso, mas é a verdade. Sim. Então, quando vejam vocês ficaram assim, estáticas comigo, olhando, esperando a minha resposta. É isso que vocês têm que fazer, criar uma magia do que o seu público tem interesse por você, mas na verdade, quando você está formulando a mensagem, você está interessado na sua missão, que seria justamente de fazer com que aquilo seja algo que agregue para a pessoa. Aí vem o resultado. Eu mesmo, eu digo para todos, todas as frases que saem da sua boca tem que ter realmente algo que agregue para o outro. Sim. Se algo que você for falar não for mudar a direção ou daquela conversa, daquele relacionamento, daquele negócio ou daquele trâmite legal, não importa. Tem que ter uma mudança. Não pode voltar e não pode ficar estático. Prestem atenção. É um processo evolutivo. Uhum. O erro das pessoas é que elas não conseguem e elas querem finalizar um tema e não dão continuidade. Ou Aí há um vezes- fracasso da comunicação. Desculpa te interromper. Fica à Ou às vontade. vezes a pessoa quer simplesmente dar uma continuidade para a conversa para não ficar aquele silêncio, para as pessoas acharem que ela não tem nada a dizer, enfim. É bem assustador, Eu tenho uma assim, frase né? minha: ninguém sabe
o que eu vou dizer. Ninguém sabe o que você vai dizer numa palestra. Ninguém sabe o que você vai dizer aqui no podcast. Ninguém sabe o que você vai dizer no tribunal. Porém, você tem que levar algo que esteja conectado com aquele ambiente, com aquele público, com o tema em questão. Então, você começa a viajar nas situações. E, obviamente, para você não viajar, você tem que estar conectado em todos os setores da sociedade. Eu consigo lidar em todos. Cara, eu entro na OAB em todas as subseções, parece que eu sou advogado, cara. Entendeu? Eu não sei uma lei, gente. Eu não sei uma lei, não sei. E parece que eu sou a maior autoridade. Ó, chegou o doutor Sidney Botelho. Uhum. Legal, todo mundo me respeita. Cadê, né? Cadê ele? Vamos Não, eu fico procurar, muito doutor. feliz, mas muito feliz. Porém, eu falo, cara, mal sabem eles que eu não sei nada. Vou na igreja, não sei um versículo. Eu, nas minhas palestras, eu não uso uma frase de ninguém. Não conheci a pessoa, mas se eu conheci a pessoa, por exemplo, eu uso do Tony Robbins, que eu conheci e toquei na mão dele. Aí eu uso dele. Eu uso do Karnal, porque eu conheço o Karnal. Entendeu? Uma ou outra também, porque você vai, quando alguém fala um versículo da Bíblia, pegar a Bíblia para confirmar o que a pessoa está falando. Quando eles colocam lá aquela frase do Einstein, você foi pesquisar para saber se o Einstein falou aquilo? Sabe? Aí que está o segredo. Então você pode dizer qualquer coisa, se você for convincente, a pessoa do outro lado vai acreditar. Sim. Entendeu? Aí que está o segredo. Então, para você prender a atenção de alguém, o segredo é você sentar na cadeira do seu público. Perfeito. É diferente. Hoje em dia tem as redes sociais, a gente sabe que tem muita gente falando muita coisa, uns falando coisas necessárias, outros desnecessárias. E o jovem advogado hoje, para ele se inserir no mercado, querendo ou não, tem essa necessidade de aparecer nas redes sociais. E tem muita gente que tem esse problema, que não quer aparecer, que não quer se expor, né? Não quer falar, tem medo de errar. O que você indicaria para essas pessoas que têm medo de começar a falar? Porque eu acho que isso também é um problema muito grande, porque a maioria das pessoas não fazem conteúdo e às vezes tem muita técnica em várias áreas, em qualquer área, não só no direito, mas não fala por medo de se expor, com medo da reação, com medo de errar. O que você A sugere? internet ela é muito fácil, porque ó, nós podemos fazer um corte aqui básico. Uhum. Você prepara conteúdos que você domina. Uhum. Cara, se você não conseguir passar um conteúdo de 1 minuto para alguém, opa, quando você for colocado em xeque em relação à sua profissão, você é um fracasso. Serve, pode cortar essa e colocar, já é um corte. Uhum. Porque a pessoa está errada. Se você não consegue expressar o que você sabe em 1 minuto, para, aposenta, vai fazer outra coisa. Eu sou verdadeiro, por isso que eu falo, a sinceridade ela é muito útil. Então, se a pessoa domina tal, vocês, leilões, arrematagem? É o nome ou arrematação? Arrematação. Arrematação. Arrematação, tema. Coloque aí 30 tópicos sobre arrematação. Qual é o processo? Como faz? Quantos dias leva? Quem pode fazer? Quais são os trâmites? Você consegue colocar 30 conteúdos de 1 minuto e você praticamente escrever um artigo. Uhum. E são 30 conteúdos para você ir postando durante o mês. E de um você consegue tirar pelo menos mais uns 6, 7. E a autoconfiança? Porque eu acho Mas que também aí, tem. mas você só tem autoconfiança quando você realmente domina algo. Eu acho que a questão não é. Porque eu recebo muitas mensagens das pessoas falando, a questão não é nem da autoconfiança e nem do medo de errar, porque é exatamente isso que você falou. Ah, errei, vou apagar, faço de novo. Falei errado, não li, enfim. Eu acho que a questão ali, acredito muito na vergonha. Tem gente que trava ao falar com a câmera. Mas aí entra outros pontos, né? Se ela tem que ver se ela não é uma pessoa prolixa. Se 1 minuto dela, por que ela não usa um teleprompter, escreve o texto? Eu sou prolixa, total. Então, é aí que está o segredo. Eu domino determinada área. Se você não consegue falar 1 minuto, reduz para 30. Para a arrematação de um imóvel, você precisa simplesmente estar cadastrado num site de leilão. Pronto, já está gravado o vídeo.
Mas para cadastrar num site de leilão, você precisa ter o seu CPF em dia, porque eles vão fazer consulta nos órgãos de crédito. 2. Como consultar o seu CPF antes de você entrar no site de leilão? Veja abaixo nesse vídeo, clique aqui. Cara, gravou! Gravou, gente! Não sabe falar 15 segundos, escreve! É doutor, você leu 300... Toma! Para! Você prestou a prova da OAB! É, Desculpa! mas é. É a mesma coisa de um médico que estudou, fez residência, tarará, não sabe fazer um curativo. É. E tem. Pior Tem que tem. muito. Tudo bem, mas vai praticar. É a questão que Pega não ser lá, dom isso, prático. machuca a própria perna. E fica fazendo curativo. Pega o espelho e fica falando. Treinando. Chama o pai e a mãe. Mãe, eu quero ver se tá bonitinho. E não tenha medo de errar. O problema é se você ficar preocupado todas as vezes de você querer ver o seu cabelo com o seu celular, tal. Ah, não, eu tô com um ângulo muito ruim. Cara, não importa o ângulo, o que importa é o seu conhecimento. O Luva de Pedreiro ficou milionário com a porcaria de um chute. E receba. Desculpa, gente, mas eu tenho raiva dessas pessoas. Não tem conteúdo e faz, né? A questão Uma é essa, porcaria. falta de vergonha. E eu vejo muita gente com vontade de criar conteúdo. Tipo, olha o do outro, admira, fala, nossa, eu gostaria. E aí, cada vez mais se sente desmotivado, porque não tem coragem, eu É queria uma fazer. autossabotagem. Isso, total. E hoje é importante, não adianta. Se você não está na internet, você não está no mercado. E você vende para menos pessoas. Mas, Babi, eu vou te falar uma coisinha. A preocupação das pessoas é a audiência. Mas a gente volta lá atrás. 15 minutos de fama. Música do Titãs. Cara, para você estourar na internet hoje é diferente. A não ser que você vá no TikTok, você coloque um biquíni bem cavado e você vai conseguir. Uma Sabe? dancinha. Ou você tem ali um tórax bem bonito e sem querer você cruzou com algum artista na praia e virou amigo do Neymar. Sabe? Aí o cara ainda fez uma collab com você. Cara, desculpa, mas eu tenho muitos amigos concorrentes que são professores de oratória e o cara é fã, e o cara tem a língua presa, o cara erra no português e tem 3 milhões de pessoas. E dá entrevista no Danilo Gentili. Só porque ele treinou tais artistas. Uhum. Mas que artistas ele treinou? Sabe? Tirolipa, Tiririca, Luva de Pedreiro. Porra, cara, então você entende o segredo? Sim. Depende com quem você se relaciona. Sim. Aí você olha o Sidney com 12 mil seguidores. Não, esse cara não tem sucesso. Cara, me coloca, vai na minha frente, te transformo. Como tem inúmeros outros. Entenderam o segredo? É o seu conhecimento, não a quantidade de seguidores que você tem. Eu conheço muitos juristas que não tem nem rede social e o cara chega num congresso, ele é Deus. Uhum. Conheço também. Sabe? Mas ele Também. está passando conhecimento. Ele está passando um conteúdo que vai enriquecer aquela pessoa. Ele pega um jovem ou uma pessoa mais experiente da profissão que a pessoa tá ali, ó. Uhum. Eu amo essa pessoa, começa a Uhum. viajar, sabe? É isso. Essa idolatria de uma forma respeitosa, eu tô usando essa palavra dessa maneira para não ser aquele fanatismo, é muito fundamental, porque ela está valorizando não a pessoa, ela está valorizando o que a pessoa está levando. Mas esse ponto que você falou de número de seguidores, hoje passou a ser muito mais importante do que o conteúdo. Sim. Sim. Então você vê muitas pessoas da internet falando besteira, mas tem um número de seguidores lá, vai, 30 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Ah, então essa pessoa falou que tá certo, porque se ela tem 1 milhão de seguidores, significa que ela tá certa. Sim. E você vê muitas pessoas. Esses dias eu fui em um evento de professores universitários, não tem rede social. Eles têm, assim, mas não usa de forma ativa. Estourei a minha bolha, porque fazia muito tempo que eu não ia num tipo de evento como esse. Porque são pessoas que sabem falar, sabem se comunicar e passar o ensinamento de forma muito diferente do que essas pessoas que estão acostumadas só a fazer 1 minuto de vídeo. Uhum. Porque às vezes a pessoa tem conteúdo, aquela pessoa famosa na internet tem conteúdo, mas para 1 minuto. Para 1 minuto. Passou disso, Porque já não dá. eu chamo de minions. São repetidores do marketing digital. Uhum.
Então, se você pegar, cara, pode entrar no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Cara, eu não faço uma edição. Da forma que sai o primeiro, eu gravo quantos vídeos vocês quiserem. Vocês viram agora há pouquinho aqui, Uhum. quantos eu já falei, fiz. Tô nem aí. Vai da forma. E eu não consigo pegar minha equipe de marketing. Sidney, você tem que falar dessa forma. Cara, não sou eu não sou quadrado. Sabe? Enquanto você estava aprendendo a escrever, eu já estava pelo menos num microfone fazendo um programa de 8 horas, me comunicando com quem eu nem sei. Mas ao mesmo tempo eu respeito você, mas eu quero saber a essência e o que realmente não pode faltar na mensagem que eu tenho que transmitir. É diferente. Vocês viram o sentido da coisa Com aqui? certeza. É diferente. Qual é o objetivo? Ah, beleza, agora eu vou passar com a minha carinha. Quando a gente fala dessas pessoas que têm autoridade, vê aí, a mulher matou o outro lá por causa do peeling. Só porque ela tinha seguidores. Uhum. O cara foi errado. Foi na modinha. E perdeu a vida, o rapaz lá de Sorocaba. Sim. Quem é culpado? Vocês como advogadas. Quem é culpado? Daqui a pouco estão processando até a rede social, porque que permitiu aquela pessoa de estar lá fazendo aquela atividade. Pior que tem, viu? É, porque querendo ou não, a rede social ela tem que ser criticada em relação a permitir pessoas levando um conteúdo que não é realmente a verdade. Verdadeiro. Então, aí que está o segredo. Mas aí vai do que você constrói. Cara, e eu falo, é tudo a questão de amadurecimento da sua audiência. É preferível ter 1.000 pessoas te seguindo e dos 1.800 comentando do que você ter 1 milhão e apenas 100 pessoas curtindo a sua publicação. Com certeza. É. E o que dá muita ansiedade também nas pessoas hoje, que eu vejo muito nos jovens, e deu em mim também na época que eu comecei a criar conteúdo, foi exatamente isso. Eu preciso ter seguidor, eu preciso crescer, porque sem isso eu não vou ter, nana. E hoje, depois de, né, várias tapas, vários aprendizados, eu descobri que, na verdade, não é a quantidade de seguidores que importa. É exatamente isso que você falou. Se você tiver 1.000 seguidores e 1.000 compram de você, consomem o seu conteúdo, tá no lucro, porque às vezes a pessoa tem 1 milhão, 2 milhões, e nem 1/3 daquelas pessoas consomem, não tem cliente. A nossa ideia da rede social hoje é passar informação, mas também é ter clientes, Sim. né? Com aquilo, a intenção final do conteúdo, além de ser informativo, é também conseguir clientes, indicações do cara, ó, aquela advogada, aquele advogado que posta nas redes sociais, entre em contato com ele, vi, lembrei. Isso também é importante. E essa gana de seguidores, de fazer qualquer coisa por audiência e tal, causa nas pessoas crise de ansiedade, depressão e frustração, porque não consegue chegar nesse nível e acaba ficando doente e até mesmo desistindo da advocacia. Sim. Mas aí entra um pouco no relacionamento que para mim é muito. Você perguntou do treinamento. Eu faço com que as pessoas se relacionem com outras pessoas. Porque eu tenho uma ferramenta chamada autofeedback da comunicação. Se vocês pararem e refletirem os grupos de pessoas que vocês interagem diariamente, você tem que entender que esses grupos, indiferentes se eles estão na sua área de atuação, eles te trazem uma visão diferente de um mundo externo que você vive. Ao vir para cá, eu abasteci a minha moto. Só que eu interajo com os frentistas da mesma forma há 20 anos e eu sei o nome, eu sei o time que eles torcem, eu sei as dificuldades que eles passam no dia a dia e, obviamente, você extrai alguma coisa ali. E quando eu estiver com um público que tem aquele vocabulário, com certeza eu vou conseguir interagir com aquele público com mais facilidade. Aí que está o segredo. O erro de muitas pessoas é não se relacionarem hoje. Então, vocês entram... nós nos conhecemos, nós três aqui, numa roda, vocês estavam tomando um café, discutindo um tema na mesa que eu não sei o que era, uma outra pessoa me apresentou a vocês e trocamos ali as redes sociais e maravilha. E hoje eu estou aqui conversando com vocês, conhecendo um pouco mais de vocês e vendo a simplicidade e a importância que vocês têm para um público em questão. Vocês viram que diferença? Em 2 ambientes em que estivemos, várias situações.
E ainda na intersala, a Gabi, nós ficamos ali interagindo de outros assuntos. Então, o que eu levo? Eu levo muitas coisas de vocês. Aonde eu vou utilizar isso, eu não sei. Mas um dia eu posso estar em qualquer ambiente para precisar fazer um improviso. Eu trago, nossa, uma vez eu estava num podcast, ponto de vista legal, com 2 grandes advogadas. Eu tive um insight dessa forma e isso mudou a minha vida. Veja, isso é comunicação. E o relacionamento, quando ele é bem sadio, gera negócios. Uhum. O detalhe do advogado é, às vezes, largar a profissão é porque ele é restrito no escritório dele. Ele não se relaciona com as pessoas. Ele não vai na universidade ver eventos. Ele não vai na ordem ver eventos. Ele não participa de congressos. Ele não viaja para outra cidade. Ele não viaja para outro estado. Ele não vai para um outro país. Cara, tem inúmeras situações que ele é negligente. Sim, perfeito. Entendeu? Ele é culpado, não a profissão. Ele é culpado. O Perfeito. dinheiro não vai cair do céu. Exatamente. Tá bom? Não vai. Se alguém falou isso para você, então você vai ter que encontrar uma pessoa muito rica para casar ou esperar uma herança. Mas mesmo assim, se tiver irmãos e tiver cunhados, se deu mal, porque você vai precisar de um bom advogado, porque vai dar um trâmite. Você vai levar 15 anos para receber essa herança. Ou seja, já não vale a pena. E se você fizer uma comunhão universal de separação total de bens, se deu mal ainda. Sabe? Cara, essa é a vida. E ainda, se você não souber ter uma boa comunicação, você não consegue negociar para ser comunhão parcial de bens. Cara, Não, que ponto importante que você falou, porque assim, a gente bate muito nessa tecla da falta de comunicação e falta de networking que os advogados não têm. Porque a gente vê advogados falando assim, a advocacia está saturada, não tem espaço mais para ninguém na advocacia. O que a pessoa está fazendo para mudar a vida dela profissional? Ela não vai em um evento, ela não se relaciona com outros advogados, ela não faz nada diferente, ela fica na mesmice. Então, esse é um ponto que a gente bate muito aqui, né? A questão da ambiência, a questão do networking, de conversar, de realmente a comunicação. Comunicação é tudo, você conhecer pessoas é tudo. Você saber da história da outra pessoa, às vezes você nem sabe o que a outra pessoa faz, mas isso pode trazer uma ponte para um negócio. A comunicação de você conseguir negociar um contrato com um potencial cliente. A comunicação é a base de tudo para um advogado. Não só para advogado, né? Para qualquer não, área. qualquer Sim, profissão. Tanto que na sua escola, todo mundo é bem-vindo, sendo advogado ou não. Sim. Então, se tem mãe, pai, tio, tia, primo que não sabe se comunicar, procurem o Sidney, por favor. Pessoas porque- se conectam com pessoas, né? É isso. E a conexão vem da comunicação, não tem jeito. E outra, cara, você tá falando com um cara que é especializado em networking, né? Uhum. Eu amo também, a Gabi Nossa, também eu gosta. eu rodo nesses grupos de network, pertenço a há muito tempo, fiz na pandemia negócios, só na pandemia eu fiz palestras em 20 países diferentes com língua espanhola, Olha que legal. sabe? Então foi muito legal e tudo por causa do networking. Só contando um caso de networking que é muito interessante, olha só, uma vez eu tô num grupo lá, vai uma mensagem no grupo, nossa gente, vocês conhecem alguém no Chile? Eu preciso de um atestado de batismo porque o noivo da minha sobrinha vai casar. Beleza? Pergunta para vocês duas, quanto tempo esse atestado de batismo chegou naquele grupo? Nossa. Sei lá, um dia. Babi, um dia, você, Gabi? E acho que em horas. Chegou em 1h40 Olha aí. minutos. Por quê? Acionei uma amiga minha de Portugal. O horário já era noturno. Uhum. Você conhece tal pessoa no Chile? Chama Patrício Saavedra. Chamei o Patrício. O Patrício morava do lado da igreja. Nossa. Olha só. E ele era amigo do padre local. Passei o nome, foi lá, tirou. Aliás, ninguém pagou a taxa. Só o Patrício que levou um prejuízo ainda. Tadinho do Patrício. Ô, Patrício. Gente boa, depois de várias entrevistas para ele. Aí o que acontece? O atestado, você acha que essa pessoa não vai me valorizar o resto da vida? Com certeza. Se você vai numa igreja aqui no Brasil, em São Paulo, desculpa, padres, mas eu tenho que falar. Cara, ninguém te trata bem. Você vai levar uma semana para pegar um atestado. Você vai marcar um casamento, você paga uma bala. Barra na burocracia. Sabe? Então tá aí. E nós conseguimos em 1h42 minutos um atestado no Chile. Tudo isso é relacionamento. Quantas pessoas foram envolvidas?
Vocês viram? Basta você realmente saber se relacionar e saber pedir. E eu não conhecia Patrício. E cheguei já fazendo um pedido. Uhum. Mas eu vim da Isabel, de Portugal. E assim foi. É o que dizem, né? Não importa o que você precisa, e sim quem você conhece. Mas foi muito importante isso é networking. Mas isso serve para qualquer pessoa. Uhum. Cara, é muito interessante se você tiver uma dúvida. Por exemplo, vocês são do direito, vocês acham que, pô, duvido que vocês conhecem a Constituição inteira. Duvido, gente. Duvido que vocês conheçam todas as leis. Não dá para Não dá. saber. É Não impossível. dá, é impossível. É a mesma coisa um médico querer saber todas as especialidades. Não É dá, humanamente não impossível. dá. Mas, ao mesmo tempo, quando você está numa roda, bateu uma dúvida, não invente. Demonstre que você não sabe, mas demonstre interesse que você vai pesquisar aquela informação para trazer a solução para aquela pessoa. Você vai ser muito mais valorizado pela sua honestidade Sim. do que propriamente pela sua enganação. Você fala, vou conversar com um colega, te dou a resposta tal dia, mas dê a resposta tal dia. Sim, o que a gente fala muito É a aqui valorização. é isso, porque tem muitos gurus na internet, a gente fala muito sobre isso, que vendem que você pode mentir para o cliente, fingir que você sabe sobre aquele certo assunto, sobre aquele tema, vender o produto, o serviço para o cliente e depois você se vira para conseguir. Eu acho que isso é uma coisa, primeiro que é antiético, totalmente Sim, imoral. total, é. Sim. É desleal com você mesmo, porque você sabe que aquilo não está sendo correto e você está enganando uma outra pessoa. E ser sincero, assim, eu sou sempre muito falante e tudo mais, e eu aprendi com isso que a honestidade e a sinceridade é a melhor forma de você sair de qualquer situação. Sim. Porque a outra pessoa também é humana, a outra pessoa também erra. Então ela vai entender. E você ser sincero e falar: olha, eu não sei, mas tem um parceiro que sabe, vou te indicar um parceiro que trabalha comigo, não vai te tirar o cliente, não vai te tirar o dinheiro. Você pode fazer uma parceria e ganhar também. Melhor pingar do que secar. Mas sempre trabalhando com honestidade e verdade. É isso que você falou, E exatamente. entra a interpretação, porque muitas vezes vocês trabalham com papel. O papel é frio. Dependendo da palavra e como a leitura do advogado ela é muito rápida, se você não parar naquela frase e entender o contexto, você vai ter uma interpretação dúbia, Uhum. Uhum. sabe? Por isso que nós vemos, às vezes, como eu trabalho com a comunicação, jornalismo, nossa, às vezes era dar um... Você sabe que a pessoa está errada e chega, vai, um jurista, um ministro, dá uma resposta para você, você fala, pô, mas não é isso, cara. Por que ele está pensando assim? Mas você não pode opinar, porque não é a sua função. Legal, você sai e você joga a informação. Daqui a pouco a audiência começa a te criticar porque você trouxe aquela informação que não é sua. Você pôs aspas para a pessoa. Mas aí você vai entender justamente uma ou outra palavra do que ele leu tinha uma outra conotação. E vai de você escrever bem também, que envolve a comunicação. Sim. Quando eu pego para treinar as pessoas trabalham tanto a parte gestual, a parte da escrita e a parte da fonética em si. Porque se você não trabalhar os dois pontos, você não consegue formular um texto. Aí bate aquele branco. Como sair do branco? Uhum. Sabe? Por que os vícios de linguagem? Vocês estão de parabéns, tá? Vocês realmente são boas. Não tem muito vício de linguagem. Ai, Pelo- adorei. Pelo menos Ai, aqui nesse temos, momento. Por A enquanto. gente tá fingindo, a gente finge bem. Mas tem muitos que O tipo, né? o tipo, assim, né, fica procurando palavras. Então, quando você criar uma palavra, uma frase, perdão, você já tem que vir com ela estruturada no seu cérebro. E você tem uma fração de segundos para criar aquela frase. É aquilo que eu comentei nos bastidores, que o meu cérebro ele vai primeiro do que minha boca, então ele vai muito mais rápido. Eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, porque às vezes a minha boca vai atropelando tudo que eu quero falar, porque eu quero falar muito rápido, aí vai, e não sai. Isso também tem uma técnica. Sim, leia. Leia em voz alta. Você vai conseguir administrar as palavras que você está articulando. Uhum, Entendeu o segredo? entendi. E se você articular bem as palavras, você já vai saber a hora de levantar os lábios para conseguir transmitir aquilo. E outra, ansiedade. A questão de você querer jogar tudo na mesa, mas nem tudo que você sabe você precisa transmitir. Você entendeu? Uhum.
O erro de muitos treinadores, palestrantes, é quererem ali levar todas as informações, mas o público está preparado para receber aquela quantidade de informações? Na maioria das vezes, não. Não! Não está. Vai colocando doses. Mas eu vejo muitas pessoas também ludibriando, esses falsos gurus. Ah, assista minha live, eu vou dar vários conteúdos para você. Cara, assista meus vídeos. Meus vídeos eu passo conteúdo. Eu recebo bronca do marketing, porque, Sidney, você entrega muito para os outros. Ah, deixa a pessoa consumir, meu. Uhum. A pessoa um dia vai me dar R$ 1. Deixa o 0,800 lá, cara, não tem problema. Tem que tocar o coração dele, ele paga um dízimo, cara. Sabe? Então, são esses detalhes que muitas vezes as pessoas têm que entender, mas você tem que estruturar e saber o que realmente é relevante para a audiência. E aí, a gente vai deixar aqui embaixo os seus links, né? Porque o pessoal quer saber um pouco mais da sua escola, os treinamentos que você tem, da mentoria. Principalmente porque hoje a gente vê muito advogado palestrando. E eu participo, nós duas participamos muito de palestras. E a gente vê as diferenças de um advogado para o outro, aquele que se preparou, que entendeu qual que é a audiência. Por exemplo, um palestrante que vai falar com um jovem advogado, ele tem que ter uma linguagem diferente para um palestrante que vai falar com advogados de anos de carreira. O assunto tem que ser diferente, a forma que vai se comunicar tem que ser diferente, até a vestimenta tem que ser diferente. Em falando em vestimenta, uma coisa que ele me perguntou, como que é o cenário daqui, né? Porque você precisava saber a forma que você iria Sim. se comunicar visualmente. Então, isso é importante também, não só a questão da fala. Eu posso chegar formal aqui, do nada, e vai ser contraditório ao conteúdo Sim. do podcast. Eu não perguntei a pauta, eu gosto de ser Uhum. natural, mas ao mesmo tempo o ambiente. Aí você chega, são duas mulheres apresentando, então já vou menos informal, já posso ser mais leve na comunicação, não preciso ser muito teórico, tal, mesmo eu sendo teórico em muitos momentos, que eu passo teoria. Então, esta versatilidade nós temos que trabalhar. Então, é esse cuidado que tem que ter. Muitas coisinhas que eu passei, as pessoas vão pegando ali no dia a dia. Você falou do palestrante, o advogado que se torna palestrante. Cara, uma coisa cansativa, com todo o respeito, quem está Sim. acompanhando, vou até olhar para a câmera que depois vira um corte, vai. O seguinte, você advogado, vai fazer uma palestra, não coloca só texto não, meu amigo, ninguém lê aquilo. Eu sei que tem que ser o texto na íntegra, mas ponha numa fonte adequada, porque você ataca a pessoa que é visual. O auditivo leva bem. O sinestésico não está tocando naquilo ali. Mas o visual ele fica muito agoniado, porque tem muito texto. Põe uma imagem, ou põe entre aspas, reduz, faz algo agradável, coloca uma lei por vez, cria um outro slide, para de ser preguiçoso de colocar tudo ali para que a pessoa leia. Não é um livro, é uma imagem. Então, o erro, primeiro, quando eu pego os advogados, não, limpa esse slide aí, tá poluído, cara. Até porque a pessoa não vai ler Não vai o ler. slide. Ela vai prestar atenção no que você tá falando, mas ela tá vendo aquilo Mas que é você tá muito entregando. poluído. Eu estou errado, vocês que vão Exatamente. em Não, muito. eu sou uma pessoa Não, não. visual. Então, Então, para pra mim, é complicado ver uma coisa muito poluída, assim, visualmente. Aquela letra bem miudinha, que é a jurisprudência inteira, pequenininha. Porque tem gente que fala, eles não vão ler mesmo, deixa assim. Não é assim Não, que ele só fez um funciona. copy-paste, ou seja, ele nem se preparou para fazer aquela apresentação. Uhum. Pega, coloca lá totalmente o texto e coloca em negrito. Já é precisa. básico, cara. Já assistiu qualquer telejornal? Quando estão lendo e eles começam a colocar em zoom a frase, faça isso que é de destaque, a pessoa já vai bater o olho. Se ela precisar daquilo, como você colocou, aonde ela está, a bibliografia, a pessoa vai pesquisar na íntegra. Veja, algo especial, uma dica de ouro essa daqui, que é estressante você ir em vários congressos, várias palestras de advogados e você pega aquela coisa poluída. Cara, é desesperador, que às vezes... Pô, vamos dizer assim, o ambiente está tão lindo, todo um design totalmente arquitetônico, aí vai uma pessoa, mostra um slide tão ruim quanto aquele. Por isso que eu tava falando, para deixar os seus links aqui, porque os advogados precisam mudar essa forma Sim. de palestrar. Eles precisam deixar uma coisa mais dinâmica, porque a nossa matéria, o nosso falar já é chato, engessado. Então, trazer uma forma mais dinâmica para conseguir conectar com o público, com a audiência, é importante. Você precisa
passar uma outra, além dos slides, às vezes os slides, na minha opinião, tinha que ser pontos, para você lembrar o que você tem que falar. Não um texto que você vai ler, porque se você vai dar uma palestra que você vai ler slide, não precisava da palestra. Cada um lia na sua casa. Exatamente. Mas aí entra um outro viés, né? Tem uma técnica para você que realmente tem uma dificuldade de memorizar, quando você coloca na íntegra o texto, é para facilitar uma teoria que você desconhece. Eu mesmo, às vezes, eu tenho lá, mas na maioria dos meus slides, eu tenho mais de 8.000 slides já prontos, eu uso sempre, eu deixo alguns já estratégicos, sempre em todas as palestras, 6, 7 slides eles estarão. Você pode assistir todas as minhas aulas, 6, 7 eles estarão, porque eles são pontos de referência, de mudança. Então, ali, e quando eu tenho um texto, ou foi produzido por alguém, eu falo, venha comigo, leia aqui. Porque existe uma técnica. Mas o que eu estou colocando aqui é que os advogados deixam isso daí muito explícito. E é cansativo. Fica maçante. Fica maçante. Às vezes ele fica lá 1 hora e meia, só com grandes textos e fica poluído. O conteúdo é bom. A eloquência, a interpretação, o show da pessoa, nossa, maravilhosos. Porém, o que está sendo mostrado é péssimo. Aí entra um trabalho um pouquinho mais minucioso de um assessor ou de uma pessoa que realmente vai construir uma imagem de um palestrante. E eu estou falando de pessoas renomadas. Renomadas, sabe? Com um histórico, aí você pega, a pessoa tem doutorado em Harvard e ao mesmo tempo, será que o cara que aprovou ele lá em Harvard não falou isso? Pelo amor de Deus, né, cara? Porque aposto que a apresentação final dele não foi aquela coisa tão fora do comum, sabe? E sobre essa questão da postura do advogado, eu penso assim, tá, gente? Quando você estiver falando com uma pessoa, um civil normal como eu, uma pessoa normal, cara, seja você. Ponto 1. Quando você estiver no ambiente que pede uma formalidade, não queira ser informal que você vai se prejudicar. Você não sabe quem está tomando a decisão. Então, você tem que jogar com as duas posições. Esse é o segredo. Mas facilite o entendimento. Você vê contraditório? Sim, mas faz Mas sentido. não vai perder nunca a formalidade, o direito. Porque é algo que demonstra a justiça, a seriedade, a credibilidade e tem aquele glamour. Porém, saiu daquele ambiente, desce do pedestal e, ao mesmo tempo, quando for falar com pessoas normais, mude a forma de falar. Até porque outra pessoa que vai se comunicar com você, se for um civil normal, Não não vai entender nada que você tá falando. Então Não. você vai falar, vai ser um monólogo, você vai conversar sozinho, né? Então isso é muito E complicado. pode afastar a pessoa. Pode. Exatamente. Ai, que chato. Depois se forma ficou chato. Aí lá vem ela. Falando não sei o latim. quê. Não, e falam, né, que quando o juiz lê latim na petição inicial, ele tem quase certeza que o advogado não sabe nada. Já começa errado. Nem os próprios juristas querem ouvir latim. Agora eu vou trazer esse ponto, já que é a primeira vez que eu estou num podcast que vê esse tema do latim quando alguém está falando. Cara, vou ser bem honesto. Na modernidade que estamos, quando você pega o latim, cara, isso não serve para nada. Em verbos. Não serve, entendeu? Não serve para nada, sabe? É de verdade. Não, vou encantar, vou falar bonito. Cara, não fala bonito. Leve o quê? Um conhecimento que some para aquelas pessoas, porque aquilo ali vai fazer as pessoas sumirem de você. Entendeu? Eu vejo vários. Eu estava esses dias num congresso de direito de família. A pessoa começou a falar, fui até beber água. Você perde a pessoa. Perde. É. Eu falo, cara, negócio pessoa chato, não tá cara. Não entendendo. tô entendendo nada que ele tá falando. Então, esse tipo de vocabulário não se usa mais. Porém, se você está num ambiente, numa defesa e é necessário, vale a pena. Grifa. Necessário. Os criminalistas usam muito o latim, né? Nas petições, nas sustentações orais e tudo mais. Mas eu entendo que é uma área em que os desembargadores, os juízes, eles meio que, né, necessitam disso. Mas outras áreas não. Por exemplo, a nossa área de direito imobiliário, leilões.
sei lá, Não há compra e necessidade. venda. Você não vai lançar um latim, pelo amor de Deus. E tem outro ponto que é importante de petições iniciais, porque a oratória é importante para quem dá palestra, para quem faz sustentação oral, mas a petição inicial é extremamente importante quando você vai defender uma causa ou defender um cliente. Porque, gente, desculpa, se o juiz pegar 30 páginas de uma petição inicial, tudo grifado, tudo maiúsculo, tudo é importante, ele não vai ler. Ele não vai ler, ele vai direto nos pedidos. E se seus pedidos não estiverem bem formulados, aí se lascou, porque aí você não vai conseguir nada mesmo. E que ponto relevante que você disse, porque a petição inicial é uma forma de comunicação, não é só o falar. O escrever, igual você falou, que tem que ter as 3 junções, né? Os 3 pontos. É uma forma de se comunicar. Então, se você deixa um negócio bonito, simples, didático, mais fácil, pensando assim, que o juiz tem um monte de processo para ler. Ele não tem só o teu processo, tem vários. Deixando de forma didática, com uma comunicação clara, simples. Não é porque você está falando com um juiz que precisa ter muito difícil, um falar difícil. Não. Deixa de forma clara. Qual que é o direito do seu cliente? O que ele precisa? Pronto. Esses dias eu peguei um processo e que o agravo de instrumento tinham 35 páginas. Eu respondi em 7. Porque ele repetia e repetia. Eu fico imaginando, se eu for juiz, eu já ia falar, não quero mais ler. Não me importa, eu vou ler só a contraminuta. Eu vou ler só a contraminuta, já sei o que está acontecendo e pronto. E tem advogado que é mais antigo, que tem esse costume de, nossa, a petição tem que ter muitas páginas e jurisprudências gigantescas, Sim. literalmente, né? Meu, os caras acham que, por exemplo, uma contestação em 7 páginas é um absurdo, é uma ofensa. Porque ele fez uma petição de 37 páginas, você respondeu em 7, que absurdo. Sim. E na verdade não, porque a ideia é, você conseguiu debater os pontos daquela petição inicial em 7 páginas? Ótimo, o juiz vai falar muito obrigada. E não sensata. é só os mais velhos, né? A gente tem que Não, falar dos mais novos também, por conta do visual law. Sim. Que estão usando muitas figuras também, que não tem muita necessidade. Tudo é questão de equilíbrio. Não, e o equilíbrio, vocês trouxeram um ponto, né, cara? É um copy-paste, né? Porque a mesma edição que você fez ontem, você tá fazendo hoje também, só tá mudando os nomes. A pessoa nem lê o que ela tá fazendo. Uhum. Isso é triste. Isso eu sei porque quando eu comecei a conviver mais com vocês, advogados, eu falo, cara, vocês repetem muito. Fica chato, Cara, você não criou, cansativo. você pegou ali a inteligência artificial faz, mas a pessoa nem pegou da inteligência artificial, já é dela mesmo, trazida há muito tempo, sabe? Então é triste ver que a pessoa tem um conhecimento e não está sabendo utilizar o conhecimento dela para colocar no papel. E às vezes é uma frase que você pode resumir, aliás, uma linha você pode salvar a vida da outra pessoa. Sim. E a pessoa não percebe. E aliás, ó, a última dica aqui, ó, para você tá lá no júri, você vai fazer uma sustentação oral, aí você tá vendo o seu adversário do lado, analisa o cara. Se você já passou 3 vezes no mesmo tribunal com a pessoa, analisa ele que hoje ele está diferente, você não sabe se ele brigou com a mulher. Analisa o cliente do outro advogado, porque às vezes pode ter tido algum problema psicológico ao vir ali, gritou no trânsito, você tem que pescar isso. E detalhe, não faça a outra pessoa, o advogado, falar para o cliente mentir, cara, porque dependendo de quem vai questioná-lo, ele cai em contradição. Eu já tive um caso de uma vez que o rapaz bateu de bicicleta no meu carro, ninguém me conhecia, eu sentei do lado, o advogado orientando um senhor a mentir, falando que ele não enxergava. E aí, eu sentei, foi mais ou menos assim na mesa, os dois de um lado, eu sozinho do outro, sem advogado, o juiz, começaram a falar, eu falei, eu só vou falar uma coisinha aqui. Eu sou jornalista, não entendo nada de lei, mas eu só queria confirmar com o cliente, com o senhor vai num bingo na Avenida Itaberaba, X? O senhor joga bingo todo domingo, das 8 às 10? Como que o senhor não consegue enxergar para trabalhar, mas o senhor consegue enxergar aquela carteirinha de números que é apagada? Eu tenho provas porque o senhor joga no mesmo bingo que minha mãe. E, juiz, foi o advogado dele que falou para ele falar que ele não consegue enxergar e não está trabalhando. Eu acho injusto ele mentir e ele também. Então, só quero que ele responda essa pergunta, porque se ele não consegue enxergar para trabalhar, juiz, e como ele joga bingo? Que lá não tem braille.
Aí eu ganhei a causa. Lógico. Simples, numa frase. Sem advogado. Sem advogado. Você acha que eu precisaria de advogado? Só sentei calado e fiquei quieto. Fui com uma camisa social e fiquei quieto. Eu tive uma percepção das ações daquelas pessoas. É isso que você tem que fazer dentro de qualquer sala. E instruir bem a testemunha também faz parte da oratória do advogado. Porque se você não sabe instruir a testemunha, o que ela deve falar, a forma como ela deve se comportar, também pode prejudicar você em algum Sim. momento. Então, você trouxe uma coisa importante. Primeiro, você não sabe quem tá do outro lado. Então, instruir a testemunha a mentir já é um erro, né? Agora, mentir perto da outra parte que você nem sabe quem é, pior ainda. Fica aí a dica, o conselho pra vida. Você nunca pode já chegar no ambiente que você vai jogar e você querer passar as regras. Faça no seu escritório. Sim. E repassar antes, vai num bar, vai numa cafeteria. Olha que dica importante essa. E não foi só essa, ganhou um outro também, outra vez é legal. Bom, se você quiser Sabe? ganhar um processo, por favor, entre em contato comigo. Porque eu leio as pessoas, e as 2 vezes eu tava sem advogado. Aí você fala assim, você nunca leva advogado para lugar nenhum. Cara, eu vou falar a verdade. Eu sou muito sincero. Se for para perder, eu vou perder. Mas que a pessoa vai ter que ter ali, vai ter que mentir muito, ou ser muito verdadeiro e levar provas, porque teoricamente eu falo, tá aqui, eu vou colocar a pessoa no dia, tal. Você acha que quando eu vou para o júri eu já não fiz toda uma análise? Vocês esqueceram que eu sou analista de sistemas e fiz muito suporte na vida? Tá aí. É isso. E aí é só você formular as respostas que eles querem ouvir, certinho. Que aulão, hein? Que aula que foi Eu esse até episódio. choro no tribunal, se duvidar. É um ator. A Globo tá perdendo. Sidney, obrigada. Foi uma aula esse episódio, adorei. Posso Foi muito, voltar, só muito, pedirem, muito a gente bom. traz. Com certeza. Antes da gente terminar, conta um pouquinho do seu projeto, que você vai ter um podcast também, vai retornar, né? Sim, o Business Connection, obviamente, para entrevistar autoridades como vocês, aí entra em todo o processo executivo de várias cadeias, supply chain, e-commerce, marketing, relacionamento, o meu projeto Mulheres e Resultados. Eu lido bem com mulheres, primeiro que eu sou bonito, segundo que eu tenho inteligente, e terceiro que eu penso igual a vocês, mulheres, pode deixar, que eu tenho meu sexto sentido, ele é muito... E nunca me mandem uma mensagem, Sidney, eu tenho um babado ou uma fofoca que eu paro o que eu tô fazendo. Na hora. A minha esposa, para, amor, você tem que parar com isso, que eu já interrompi um treinamento que chegou assim, amor, tem uma coisa para falar para você. Amigos, pega um papel e uma caneta. Agora vocês farão 2 colunas, pontos fortes e pontos fracos. Vocês têm 5 minutos para colocarem nessa folha, eu já volto. Fala, amor. Entendeu? Então, ninguém sabe o que você vai fazer, então, olha o meu treinamento. Eles falam, nossa, o Muito treinamento dele bom. deve ser louco. Se ele sair da sala, ele tá aprontando alguma. Muito Tá ouvindo bom. fofoca. É. Mas o Business Connect é justamente isso, uma forma de fazer com que as pessoas se conectem e trazer o quê? Conhecimento. E, obviamente, os entrevistados vão continuar levando porrada, né? Sabe, né? E eu extraio o máximo da pessoa. Mas aí eu sou tão simples que eu quero que a pessoa se valorize. Uhum. Essa é a essência do entrevistador. Você tem que valorizar o seu entrevistado e fazer com que a pessoa se sinta bem na entrevista. E é isso que eu faço. Então, o podcast vai acontecer, será diário, é algo difícil, vocês fazem podcast, é muito É um desafio. difícil. Muito. Fora os cortes, mas eu acredito que não vai faltar conteúdo a partir Tenho de então. certeza. 2025, praticamente arrebentando. Mas é maravilhoso. Eu espero que você tenha se sentido confortável com a gente. Não, foi divertido. Aquela, será que foi uma indireta? Ai, meu Deus. Não, vocês, realmente, o podcast é fantástico de vocês. Vocês têm uma forma gostosa de levar. Obviamente, se eu brinco, né? Eu gosto de jogar, é um jogo de tênis. Então, eu tava contra 2 e, ao mesmo tempo, quando vocês me jogavam a bolinha, eu jogava. Aí, se eu quisesse prejudicar vocês, eu jogaria na rede para ver quem ia ter fôlego para pegar. Mas vocês foram maravilhosas. Muito obrigada. E entrevistar pessoas que já dominam, principalmente que são entrevistadores, é um desafio muito grande. Sim. E trazendo aqui um pouquinho, uma vez eu entrevistei a Leila Navarro, uma super palestrante feminina, empreendedora, e era live na pandemia, ela inverteu. Do nada ela estava fazendo perguntas para mim. Nossa. Só que eu tenho experiência, eu falei, ô Leila, obrigado por começar uma entrevista comigo, voltando com você. Eu inverti, mas teve 5 minutos que ela já estava no comando da minha entrevista. E eu tenho uma chavinha. Quando eu venho, assim, ser entrevistado,
eu deixo vocês criarem. Então, eu já fui em muitos podcasts que a pessoa tinha que chamar até o comercial. Eu acho que agora é hora da gente falar daquele merchanzinho, não é verdade? Ai, Sidney, é verdade. A pessoa se tocar, porque eu tinha todo o planejamento dela, porque ela repassou para mim. Então, eu colaboro, eu faço uma forma de ficar um clima legal. E é isso, vocês deixaram bem tranquilo e vocês estão de parabéns Ai, mesmo. que Ai, bom, obrigada, a gente tá É. feliz. E a gente trouxe um presente. Ai, pra te que agradecer. lindo! Deixa eu ver aqui, gente. Agradecer é a sua bonito mesmo. vinda. Tem bombom. Isso aqui é café? É café, por isso que eu te perguntei se você gostava de café. Delícia, gente. A gente Obrigado. fez uma pesquisa do convidado antes, É, já claro. pensou? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Então, se você não foi convidado ainda, é problema seu. Eu já quero ser convidada pro seu pra ser colocada em xeque. Eu adoro essas coisas. Desafio. Não, Adoro Ó, desafio. eu vou ser sincero, eu não sei o que vai rolar, mas vai ser legal, porque a ideia é realmente fortalecer vocês. Uhum. E detalhe, eu não faço uma pesquisa do meu entrevistado. Se eu gosto, vou chamar lá a Babi e tal. Vem cá, Babi Albuquerque, e vai ser entrevistada. Vem cá, Gabi, e vai embora, entendeu? Uhum. Porque é esta naturalidade que vocês devem sempre manter. Concordo. E o podcast, ele é para isso. Não tem mais aquela formalidade, Concordo. cara. E eu lembro quando eu estava nas emissoras de rádio e TV, eu tinha uma formalidade, mas do nada, fazendo debate político, eu dava um quebra, sabe? No governador, mas estilo assim, porque eu achava engraçado tal tema e eu mesmo fazia a pergunta como se eu estivesse curtindo aquilo. Mas para não perder o quê? Justamente aquela frequência que o que estava justamente levantando a audiência porque tocou alguém em casa. Sim. E se você sente isso, pô, segue naquela linha. Mas não fique só naquilo. Mude de uma hora para outra. Entendeu? A gente quer trazer exatamente isso. Aqui não é um podcast que tem que ser informal. A gente quer que as pessoas tragam as experiências delas e contem as suas histórias, Sim. porque todo mundo tem uma história para Sim. contar. E a gente gosta muito de conversar e gosta muito de histórias, porque a gente também tem a nossa. Então é bem legal, assim. Por isso que a gente tenta deixar o ambiente tranquilo. Não entregamos um roteiro. Não segue tem tal pauta. coisa. Não tem pauta. Aqui a pessoa às vezes fala, mas o que eu tenho que falar? O que você quiser, o que vier na sua cabeça e se sentir confortável. E ela é responsável do que ela vai falar. Sim. Exatamente. O que ela falar vai eternizar. Eu sempre falo para todo mundo que você falar vai eternizar. E se dependendo do que você falar e for legal, vou ainda fazer o corte para publicar, É isso. sabe? E então você assume a sua responsabilidade. Por isso que eu falo, fale sempre a verdade, Uhum. porque aquilo pode ser usado contra você, Exatamente. sabe? E isso é muito importante. E eu sou assim, o que eu falei aqui podem pesquisar. Estão todos aí escritos. Eu nem falei que eu tenho 13 livros, mas tudo bem. Olha só. Eu nem tinha falado isso lá no começo. Deixa o link da Amazon. Deixa todos os links, vão estar tudo aqui embaixo, gente. Ai, ai. Muito Mas obrigado, obrigada. agradeço, Foi gratidão mesmo. muito gostoso saber um pouco mais da sua história e essa aula que você nos deu, né? Porque foi um aulão. Foi uma aula. E vocês não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir e Comentar e ative os sininhos. Um beijo. beijo.